Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. A paz. Queria convidar você a abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Todos acharam? Amém. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Hoje é a primeira reunião nossa no ano de 2023 e a gente sempre pensa como que aconteceu o ano de 2022, o que a gente pode fazer de diferente em 2023. E eu estava orando essa madrugada que eu ia trazer uma outra palavra, mas durante a madrugada o Espírito Santo me fez refletir um pouquinho sobre essa palavra. E o tema que eu queria dar a essa mensagem desta noite é como nós temos aproveitado as oportunidades. E eu queria pedir para você assim, que você estivesse sensível ao Espírito Santo. Porque eu não sei como você tem experimentado, mas como o Espírito Santo tem falado nesses dias. Como o Espírito Santo tem ministrado. E uma coisa assim que o Senhor falou com muita profundidade no meu coração é que um dos motivos mais frequentes de tristeza e às vezes até decepção é por oportunidades que a gente perde. É ou não é? Vamos pensar, um negócio que não deu certo, uma promoção que não veio, alguém que a gente não conversou e poderia ter conversado. Sempre vem esse pensamento. É ou não é? Mas e as oportunidades para a expansão do reino? Para levar a mensagem do Evangelho? O quanto nós temos lamentado por oportunidades que a gente perde. Porque às vezes a gente fica lamentando porque a gente não investiu na nossa carreira, ou então na carreira dos filhos, ou assim, em situações, trocar de casa, ou trocar de carro. Perdi a oportunidade da Black Friday, né, que nós estávamos conversando hoje. E aquilo fica na cabeça da gente, martelando, e o Espírito Santo falou para mim assim, porque eu estava me lamentando por uma situação na minha vida. Eu estava ali lutando com o Senhor. E o Senhor perguntou para mim assim, e as oportunidades que você perdeu de expansão do reino? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E é interessante que Paulo fala aqui de um atributo que o Senhor Jesus nos deu. Vocês percebem ou não? Que o Senhor Jesus falou que nós seríamos como sal. E Paulo lembra que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Eu sei que talvez a gente possa pensar agora um pouco melhor sobre isso e em 2022 a gente tenha perdido algumas oportunidades. Seja na fila do banco, na fila da padaria, ou no gabinete médico, do dentista, onde sempre a gente conversa muitas coisas, né? Eu estive, um pouco antes da passagem do ano, eu estive indo para Curitiba com 3 pais. Foi uma viagem assim, assistimos o Jogo do Brasil no rádio, né? E eu não sei se você já tentou assistir alguma coisa no rádio em viagem, 7 horas de viagem, então sabe o que acontece? O rádio vai, some. Então na hora que ia dar um lance, porque o rádio, não sei se alguém já assistiu o jogo de futebol no rádio, os radialistas são expert em fazer aquele... A bola tá lá no meio de campo, ele tá narrando, parece que já tá na beira de fazer o gol, né? Mas algo que eu percebi nessa viagem é como esses pais não perdem as oportunidades de falar da palavra de Deus. Seja para garçonete de um restaurante, seja para um homossexual que estava vendendo queijo. E sabe algo que me chamou a atenção, amados? Essas pessoas estão sedentas. Porque um deles, né, falou com esse homossexual, ele chorou. Talvez aquele homossexual teve a oportunidade da vida dele. E aí essa madrugada me veio de novo essa mensagem. E eu fiquei pensativo assim, quantos restaurantes a gente entra e a gente fica exigindo a coisa dos garçons, reclama porque a comida está fria, porque o garfo está sujo, porque o prato não está limpo. Mas o quanto a gente fala para esse garçom da graça que está na nossa vida. É oportunidades. Talvez essa pessoa não vai ter uma oportunidade mais de ouvir, porque o sal esteve ali. E o Senhor não falou que a gente era só sal. O Senhor falou também que nós seríamos luz. Só que será que a luz tem brilhado através da nossa vida? E aí eu comecei a procurar na Bíblia pessoas que perderam a oportunidade. E uma das passagens assim que mostra um pouco, acho que, da realidade dos nossos dias hoje, foi a Agripa. Vocês se lembram? Talvez essa seja um dos clássicos, né, de oportunidade perdida. Se você quiser depois ler o texto, está em Atos 26, 28. Ele diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar um cristão. Perdão. E aí comecei a vir na minha mente assim, conversas que a gente tem tido com pessoas, né? E às vezes a gente fica assim, eu não vou perder meu tempo, essa pessoa não quer ouvir. Amados, não cabe a nós fazer esse julgamento. Cabe a nós nos portar com sabedoria. E o triste nessa história de Agripa é que nenhuma passagem fala do fim de Agripa.
Eu procurei até nos livros, assim, eu pesquisei sobre Agripa, não fala. Ele perdeu o que ele poderia ser na história. E o triste é que essa versão que eu li, é da Nova Almeida atualizada, né? Ela usa a expressão por pouco. Quer dizer que Paulo falou. E o texto mostra que Paulo foi claro. Mas ele decidiu ir para o inferno. Porque eu não sei se você tem dúvida de que não confessa Jesus Cristo como Senhor, a Bíblia fala claramente que ele está condenado. Ou estou errado? Mas vamos lá, tem mais uma oportunidade interessante que a Bíblia narra. E essa eu queria que você abrisse comigo, alguém poderia ler, livro de Juízes, capítulo 4. Aquela história de Baruque e Débora. E aqui eu quero desafiar as irmãs. Porque Débora, ela era uma juíza. Luiz Henrique está dizendo a única. Eu considero que Ruth também foi uma juíza. Sim. No livro de Juízes é só Débora, concordo. Teologicamente está certo. Acharam? Juízes. Capítulo 4. Lê para mim, Cleiton. 4. Versos, capítulo 4 de Juízes, versos 4 a 9. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e entrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cisera, capital do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Vocês percebem um detalhe importante? O Senhor dá uma palavra de ordem para Baraque. Mas qual que é, aonde que Baraque perdeu a oportunidade? Quando ele vira para Débora e fala: eu só irei se você for comigo. Olha, amados, sinceramente, eu não vejo demérito nenhum aqui na atitude de Débora. Que Débora era uma mulher usada por Deus, e eu creio, eu acredito que Deus continua usando as mulheres. Mas, irmãs amadas, qual palavra tem saído de tua boca? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Qual palavra? Aqui nós vemos claramente que ela dá uma palavra para Baraque. Baraque não crê. Ou, me perdoem, crê em partes. Só irei se você for comigo. Imediatamente Deus usou a boca dela para falar: você perdeu a sua oportunidade.
A honra agora não será mais tua, será minha. E Deus honrou a Débora. Só que Deus, não desmerecendo Débora, essa honra Ele queria dar a Baraque. E aqui eu queria que os varões olhassem para mim. Quanta honra vocês têm perdido na presença do Senhor. Amados, eu estou temendo por essa palavra. Porque nenhum de nós aqui, como homens na presença do Senhor, Deus não tem falado. Mas como nós temos respondido para o Senhor? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai usar a tua esposa. E eu profetizo isso. Amém. Porque nós estamos vivendo dias onde os casais precisam se levantar para falar, para profetizar, para decretar. Não o desejo disso aqui, ó, porque isso aqui está cheio de engano. Mas profetizar a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo dias do Senhor. Amém. O que tem alegrado o nosso coração? O que tem alegrado? É importante a gente reparar nessas duas informações aqui. Em primeiro lugar, Baraque, ele não duvidou de Débora. Mas ele não aceitou aquilo que Deus estava trazendo para ele. E eu vejo que o erro, muitas vezes, que nós temos cometido nesses dias, é porque nós estamos nos fazendo assim de meio desapercebido. Ah, não é bem assim, você está discernindo errado, não é bem isso. Não tenho paz nisso. Queridos, Deus está falando. Amém. Eu estava, sexta-feira, compartilhando numa igreja em Jundiaí, e aconteceu uma coisa interessante, que eu não sou disso, não sou, como vocês me conhecem. Deus fez eu começar a profetizar. E a igreja estava dispersa. Aquilo, meu coração ficou apertado assim, e eu continuei, terminei a palavra. Fui sentar, o pastor da igreja levantou, e falou assim: hoje Deus falou aqui, mas vocês estavam dispersos. Hoje Deus ministrou, mas vocês estavam conversando. Prestando atenção em outras coisas. E aí ele fez uma coisa interessante. Ele falou que queria chamar todos os casais aqui. E eu quero olhar para que as escamas dos teus olhos caiam. E na hora o meu coração assim ficou inquieto, porque foi na hora que eu profetizei, exatamente Deus me mostrava isso. Caindo escamas dos olhos. Porque Satanás tem trazido uma cegueira espiritual para a igreja. A igreja está perdendo o foco. Porque o Senhor Jesus nos chamou não para nos preocupar com as coisas desse mundo. Ele foi muito claro. Mas para a gente estar de olho nas coisas do reino. Em primeiro lugar, as coisas do reino. As outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Baraque perdeu isso. Ele decidiu. O que eu acho interessante assim é a facilidade da pessoa pensar rápido, né? Ele achou uma forma rápida de condicionar uma condição para o Senhor. Ah, eu só vou se você for comigo. Eu acho interessante a resposta de Deus através da vida de Débora. Tudo bem, eu vou. Mas a honra que era para você, você perdeu. Amados, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Qual o valor nós temos dado para a vontade de Deus na nossa vida?
A segunda coisa interessante que eu vejo é que Baraque, ele foi obediente. Ele lutou. Ele venceu. Só que ele perdeu a bênção. E aí eu fiquei assim, o Espírito Santo falou comigo. Exatamente aqui. Às vezes a gente tem lutado tanto, mas a gente perde. E a gente fica assim, com angústia, desanimado. Mas a gente não percebe que nós não estamos lutando as batalhas do Senhor. Nós estamos, no fundo, batalhando as nossas batalhas. Eu poderia citar, tem outras, eu desafio até você procurar. Tem outras, muitas outras, passagens que a Bíblia mostra. Homens e mulheres perdendo oportunidades. Mas eu creio que essas duas, tanto de Agripa como de Baraque, é claro. Nós precisamos, e eu queria convidar você a criar um hábito na nossa vida de buscar o discernimento do Senhor. Nós precisamos discernir qual é a vontade do Senhor. Porque quando a gente busca o discernimento, sabe o que apura na nossa vida? Os nossos ouvidos. Porque a gente passa a ouvir de forma audível o Espírito Santo. E isso vai nos alimentar em ter uma vida de espírito quebrantado. De alguém obediente, mas que não perde a ousadia, não perde a coragem. Porque vamos pensar, a gente faz tantas coisas naturais com habilidade, com destreza. É ou não é? E para o Senhor? A gente tem tanta habilidade, às vezes, para concretizar um negócio, para fechar um negócio, mas tem maior dificuldade de falar do amor de Cristo para as pessoas. Às vezes a gente tem a habilidade de fazer cálculos impossíveis. A gente tem, descobrir fórmulas, mas temos uma dificuldade de falar que a gente serve a um Deus que abre portas. Amém. Como eu tenho clamado ao Senhor, para que o Espírito Santo traga às nossas vidas duas metas nesse ano de 2023. Discernimento para perceber e fé para obedecer à vontade do Senhor para as nossas vidas. Discernimento para perceber e fé para obedecer. Amém. E eu, estava tomando banho hoje à tarde, né, para vir para cá. Eu me lembrei do que eu compartilhei com vocês na passagem do ano, né? E eu creio que Paulo ali, ele está falando exatamente sobre essas oportunidades, que às vezes a gente perde, né? Porque no texto de Filipenses que nós lemos, no culto da virada, né? Ele diz assim, Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, quer dizer, perdi. Mas uma coisa eu faço. Perdi. Então uma coisa importante que nós precisamos aprender aqui: perdeu, está perdido. E talvez o erro nosso é insistir em coisas que a gente já perdeu. Paulo dando uma sabedoria para nós aqui. Esquecendo-me das coisas, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço
para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo a ser alcançado. Há um alvo. E Ele é o maior interessado que eu e você alcance esse alvo. Amém. Amém. Eu fiquei pensando, né? Paulo, todo o investimento na vida dele foi ensinado aos pés de Gamaliel, judeus de judeus, né? Fariseu. Porque quanto à lei ele era irrepreensível. Eu tentei imaginar assim, Paulo pensando o quanto ele perseguiu. Ele segurou a roupa lá dos aqueles que apedrejaram a Tiago. Consentiu com aquela barbárie. Mas isso impediu ele? Isso barrou Paulo? Eu não sei qual era a tristeza que tinha no coração de Paulo. Com certeza havia, várias. Mas ele não permite perder oportunidades por causa de situações do passado. E aqui, amados, eu queria dizer assim que eu fiquei muito pensativo em relação a isso. Porque, vamos pensar, às vezes a gente teve uma experiência do passado que nos impede de prosseguir para o alvo. A gente fica preso às situações do passado. Tipo, a primeira, amarrado. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é assim, será que eu vou fazer e vou passar de novo por aquilo? Se tiver que passar, vamos passar. Será que a gente vai ser como Baraque? Vai ficar sempre procurando uma Débora para ir junto com a gente? E aqui nenhum demérito para as Déboras. Oxalá o Senhor tivesse muitas Déboras. Mas ele usa uma palavra aqui que é interessante. Ele se esquece do que ficou para trás. E tem um outro texto que está em Hebreus capítulo 12, verso 1, que é interessante em relação a isso. Porque o autor de Hebreus, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Então vocês percebem que não são somente situações do passado que nos travam. Existe pecado. E uma das coisas que eu percebo assim, que nós às vezes temos facilidade em fazer é ocultar pecado. Só que eu queria lembrar, né, que a gente estivesse atento, que a palavra diz que não há pecado que esteja oculto que não venha à luz, que não se manifesta. Mas então vamos lá. E agora, Chico? Diante de tudo isso, como vai ser 2023? E eu queria dizer algo interessante para você. Vai ser da forma que você quiser. Porque é você que escolhe. Você que determina os seus passos. Agora, eu queria trazer alguns conselhos. E o primeiro conselho é que a gente cada vez mais se aproxime dos mandamentos do Senhor. Para a gente ter graça, para se portar com sabedoria para os que são de fora.
E eu acho que talvez, assim, algo que a gente vai precisar muito, né, diante dos fatos que estão ocorrendo em nosso país. E eu estava ali sentado, pensando, né, os irmãos chegaram, eu nem estava sabendo dessas notícias, aí vocês foram falando. O Espírito Santo me trouxe um salmo à minha mente. E eu queria compartilhar com vocês esse salmo. Ele disse assim: caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Salmo 91:7. Por quê? Porque o Senhor Jesus está nos chamando para sermos sal e luz. Se Ele está nos chamando para ser sal e luz, Ele quer nos levar a um caminho de paz. Caminho de quem propaga a paz. De quem anuncia as boas novas. E nenhum de nós aqui pode falar que não sabe o que são as boas novas. Nós sabemos. Nós sabemos. E eu quero animar você com uma certeza. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Espírito de poder. Amém. Ainda que sejam dias tenebrosos que estão aí adiante de nós. Mas, como eu disse, ninguém pode calar um adorador. Amém. Ninguém pode calar aquele que anuncia as virtudes daquele que nos arregimentou. Amém. Glória a Deus. Ah, amados, que palavra tremenda. Amém. Ninguém pode calar um adorador. Ninguém. A gente é luzeiro, posto por Deus na terra. Amém. Sabe, eu fiquei pensativo, amados, com tudo isso, essa mensagem que eu estou assim mastigando ainda, ruminando, né? E me veio essa mente, de onde o Senhor Jesus me tirou e me trouxe, me colocou como um poste de luz, para que essa luz brilhe. Ninguém pode tirar essa luz. Nenhum adversário pode tirar essa luz que está colocada em mim e em você. Nós somos luzeiros. E uma coisa que eu queria dizer para você: as trevas não podem nos suplantar. Porque a luz que está em nós irradia com todo o poder. Amém. Glória a Deus. Porém, essa luz, ela ilumina os caminhos eternos, as veredas de justiça. Para todos aqueles que o Senhor está colocando perto de nós. Por isso, amados, nós não podemos perder as oportunidades, seja o que for. O Senhor não nos chamou para sermos juízes. O Senhor não nos chamou para sermos aquele que traz guerra. O Senhor nos chamou para ser aquele que traz a paz. Aleluia. Glória a Deus. Mensageiros de paz, ministros da reconciliação, levar os pecadores a se reconciliar com o Senhor. Olha, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E eu queria dizer para vocês, a minha oração é que quando a gente caia na tentação de olhar para 2022 e ache que esse ano de 2023 vai ser extremamente difícil, eu quero dizer para você, o Senhor falou que no mundo tereis aflições.
Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O Senhor venceu. Já venceu. Amém. Nada mais o inimigo pode nos segurar, nos deter. Nós precisamos prosseguir. Prosseguir para o alvo. O Luiz Henrique estava dando uma notícia, né, uns domingos atrás, que não há mais o inário, né? E eu tenho uma Bíblia minha lá, tem o inário, né? E aquele cântico que o R.R. Soares canta, né? Ele é do inário. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vocês percebem? A quem nós estamos seguindo? Amados, isso é sério. Nós precisamos responder essa pergunta. Não precisa responder para mim, mas eu queria que você, com sinceridade de coração, responda ao Espírito Santo. Quem nós estamos seguindo? Nós precisamos estar atentos para isso. Porque nós vivemos num mundo que todo o tempo quer tirar a gente do foco. Todo o tempo. Todo o tempo quer tirar a gente do foco. E algo que eu queria dizer é que o Senhor Jesus nos chamou para sermos colunas. Colunas para ajudar a levar a igreja ao lugar que a igreja precisa estar. Porque tempos difíceis vão vir. Mas o Espírito Santo está lá, cocadinho, com o fogo, fazendo o quê? Nos refinando, tirando as impurezas. Então para de insistir em manter as impurezas. Porque quanto mais você insiste em manter as impurezas, mais o cadinho vai aquecer. O ouro, ele para ser uma joia preciosa, as impurezas precisam sair. O Senhor está nos chamando para sermos exemplo, modelo, àqueles que hoje estão sem exemplo e sem modelo. Amados, nós não podemos mais perder as oportunidades. O Senhor Jesus tem colocado pessoas ao nosso redor. Você pode dizer, não, eu não estou vendo. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para ver a luz de Cristo brilhar através de nós. Por isso nós precisamos prosseguir para o alvo, não perdendo as oportunidades. E eu queria concluir dizendo assim, eu creio que todos nós aqui temos lembranças de oportunidades perdidas, não é? Não aquelas que eu citei no começo, né? Foram pessoas, vidas que nós perdemos o time de pregar o Evangelho. Mas essas oportunidades perdidas, elas não podem nos paralisar, nos escravizar, como o Cleiton falou, né? Nos prender. Pelo contrário, precisa ser assim, eu não vou errar de novo. Amém. Elas precisam nos estimular para que outras oportunidades a gente haja diferente.
Talvez você possa pensar como eu pensei. Sentado ali agora há pouco eu estava pensando nisso. Quantas oportunidades. Quantos garçons, quantas pessoas na fila de banco, apesar que é engraçado, né? Eu não sei se vocês têm percebido um mover que Satanás tem feito nos nossos dias, né? Nós não temos mais fila em banco. Então essa oportunidade a gente já perdeu. Não mais está tendo, né? Tá muito raro. Vocês percebem? Fila da padaria, fila do açougue. Não, fila do açougue tem, viu? Que eu fui no Savenhago esses dias pegar carne que a Dani pediu, tinha fila lá. E engraçado, não sei se vocês perceberam, sempre quando tem fila, a tendência natural das pessoas é reclamar da vida. É um gancho. Amados, é um gancho para a gente falar do amor de Deus. É um gancho. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Tá falando, não tem a fila, mas tem um monte de outras ferramentas que nunca foi tão fácil pregar o evangelho como hoje. Nunca foi tão fácil. Sim. Não tem desculpa. Luiz, e é interessante isso, porque eu fiquei prestando atenção, né? Você veja bem, duas situações improváveis. Um homossexual e a gente parou para comer almoçar, uma comida num restaurante, estava lotado, mas lotado. Não tinha onde sentar. Aí nisso a mulher veio limpar a mesa. Aí um dos pais chegou e falou assim, você não está bem. Posso orar por você? Nós somos pastores aqui, queremos orar por sua vida. Eu estou vendo que você não está bem. A mulher começou a chorar. Então eu fiquei pensando assim, Senhor, me perdoa. Porque quero confessar o meu pecado aqui para vocês. Eu estava com fome, cansado, 7 horas dirigindo. Tenso, querendo chegar em casa. Eu nunca. Aí me vem, eu fiquei assim. Minha vontade foi de cair de joelho e chorar ali. Porque eu não discerni. Aí eu conversando com esse pai, né? Eu falei para ele assim, puxa, mas ele falou assim, Chico, a gente precisa discernir as pessoas. O Espírito Santo nos capacita. Ó, toma. Aí eu fiquei pensativo. E eu quero confessar para os irmãos que eu tenho tomado cuidado aonde eu tenho ido, aonde eu estou, eu começo a falar, Senhor, eu quero discernir, quero entender, eu quero olhar. Porque as pessoas estão clamando. Aí sabe qual é o perigo, amados? A gente está preocupado com outras coisas. E a gente não percebe o clamor das almas. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Sabe por que os dias são maus? Porque as pessoas não conhecem o Salvador. Os dias são maus para nós não. Porque o que pode acontecer de mal para nós? Fala aí. Vai. Uma coisa bem mal. Morrer, você vai para a glória. Amém. Vamos ficar com o Senhor. Que pode me fazer. Agora, quem não conhece o Senhor, qual é a condição dessa pessoa? Desespero. Queridos, isso é sério. Nós não podemos ficar indiferentes a isso. Quantas pessoas estão morrendo sem ter um Salvador?
sem ter um Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Que eu e você possamos ser instrumentos do Senhor. Amados, olha, meu coração está queimando agora nesse momento. Amém. Está queimando. Eu sei o potencial de cada um que está aqui essa noite. Eu sei o quanto cada um aqui tem capacidade. Que a gente possa ser uma bênção Amém. nas mãos do Senhor.